Hoje a nação mais poderosa do mundo teve a volta de Donald Trump. Veja aí imagens direto dos Estados Unidos, tá? Direto de Washington, D.C., acho que estava menos 6 graus hoje lá em Washington, chegou até a fazer menos. E o Trump, que foi um dos presidentes mais controversos da história americana, foi responsável por aquele ato de invasão do Capitólio, né? E mesmo assim, ele acaba voltando nos braços do povo da eleição, e a gente tem que respeitar a voz do povo, a presidência americana. Ex-presidentes americanos estavam presentes lá. O Biden foi criticado pelo Trump com a presença dele. Ó. Aqui do lado, o Trump meteu o pau dizendo que os Estados Unidos, os cidadãos americanos haviam sido abandonados pelo Biden e que os Estados Unidos iriam retomar o protagonismo mundial. Estava presente também o George W. Bush e o Barack Obama, figuras importantes da história norte-americana. É a nação mais importante militar e economicamente do mundo, mas vem sendo desgastada e ameaçada pela ascensão militar de países como a Rússia, de países como a China, não só militar, mas econômica, a China, por exemplo. Eu estava ouvindo trechos, eu vou falar com a Patrícia, direto da Casa Branca, me parece que ela está lá na Casa Branca. Eu ouvi trechos controversos do Trump. Primeiro, ele não falou de novo em anexar o Canadá. Ele disse que era uma piada, mas quando ele fala, o pessoal desconfia. O cara sentado em cima do maior arsenal militar do planeta, a maior potência econômica do planeta ainda se bem que a China está disputando ali, não é verdade? Falar que, vou anexar o Canadá. Bom, resolveu não anexar o Canadá. Pelo menos no discurso. Não falou da Groenlândia, que pertence à Dinamarca, por uma questão estratégica, ele queria, na realidade, também tomar a Groenlândia para si, mas deixou pontos importantes. A Patrícia está plugada? Está plugada, Patrícia? Deixou pontos importantes e controversos. Tô plugada. Por exemplo, ele falou que vai fortalecer, talvez até com presença do Exército, né? A fronteira sul dos Estados Unidos. É aquela história que ele queria fazer o muro na divisa entre México e Estados Unidos por causa da questão da imigração. E as leis serão pesadíssimas, inclusive para quem mora lá. Tem brasileiro, principalmente em Chicago, que é um estado mais aberto, né? Não tem as ideias que o Trump tem, mas mesmo assim, esses brasileiros estão com medo de serem deportados. E diz que vai ser uma deportação em massa. Coloca o México, que é um parceiro importante dos Estados Unidos em estratégica geopolítica, em xeque, porque ele diz que o cara que for pego ali vai ser devolvido imediatamente para o México, não afastando a possibilidade de uso de força, talvez até letal. O Canadá também é um país importantíssimo para os Estados Unidos, e o Trump falou que vai anexar o Canadá. Nós gastamos bilhões para defender o Canadá, então é melhor anexar. Isso acho que foi em tom jocoso e brincadeira, mas do México não. E pior, ele falou que vai retomar o canal do Panamá. Olha, nós demos o canal do Panamá para o Panamá usar para ele, Panamá, e depois beneficiar os Estados Unidos também. Mas isso é um trato, é a mesma coisa que a China. De repente a Inglaterra chega para a China, eu quero de volta a Hong Kong. Você está descumprindo um trato com um país soberano. Isso vai causar muita complicação. Ele diz que o canal do Panamá está tomado pela China e que não vai ficar assim, que ele vai retomar o canal do Panamá. Não disse dessa vez, parece que disse de outras vezes, se pode empregar força militar ou não, mas é um país soberano. Como é que você pode descumprir um trato assim? Pode, porque o cara tem bomba atômica, o cara tem poder. E aí contrasta com o que ele disse no começo do discurso que eu ouvi, apenas trechos, mas que ele disse que quer ser um presidente da unificação, da paz, né? E ressaltou, inclusive, que um mês antes dele, uma semana antes dele assumir a presidência dos Estados Unidos, hoje, né? Negociou para que reféns fossem libertados lá no Oriente Médio, que os reféns voltassem às suas posições, libertados pelo Hamas. Isso aconteceu, encontraram da Palestina completamente desolada, arrebentada, mas voltaram para lá, e ele disse que prometeu que ia fazer isso e fez, e que quer ser um presidente da paz, acabar com as guerras, não se envolvendo em guerra dos outros, mas procurando resolver os conflitos, inclusive o da Ucrânia com a Rússia.
e parece que há a possibilidade. O Zelensky é capaz de visitar a Casa Branca, acho que dia 20 ele tinha marcado para visitar a Casa Branca, não sei se isso está confirmado, mas enfim, é o Trump, tá? É o Trump que a gente já conhece há muito tempo. Controverso? Sim, muito controverso. Um cara de extrema-direita? Sim, um cara de extrema-direita. Mas ele também falou do alto de uma votação que o colocou como presidente dos Estados Unidos de forma legítima e categórica. Patrícia, ele deve ter assustado muita gente, mas acho que muita gente ficou um pouco mais em paz. Inclusive o presidente Lula disse que não quer briga com os americanos. É melhor não querer mesmo, porque não temos condição de não dar nem 15 minutos de briga, né? Acho que menos que isso. Então é melhor a gente ficar na nossa, esperar o que o Trump vai fazer para tomar as nossas posições diplomáticas, né? E quando ele foi descendo, ele falou do México para o Panamá, eu falei, ai meu Deus, será que ele vai falar da Amazônia? Bom, vamos pegar a Amazônia também. Daí para a Amazônia é um pulinho, mas vamos ver o que se espera do Trump. Eu queria saber qual foi a repercussão, não só nos Estados Unidos, mas principalmente por ser o país mais importante geopoliticamente falando, ainda militarmente falando, ainda com toda a potência que tem Rússia e China, mas ainda é o país mais importante do mundo. Qual foi a repercussão interna aí nos Estados Unidos e qual foi a repercussão no mundo inteiro que você pôde observar? Pois não, Patrícia? Oi, Datena, um prazer falar contigo aqui atrás, já bem iluminada, a Casa Branca mais branca do que nunca, né? Eu até me movimentei um pouco aqui porque o sol baixou e agora, por isso, né, que eu tô um pouquinho mais escura e ali a residência oficial. Datena, olha, a repercussão aqui interna, muito do que o Trump falou nesse discurso da posse, que você bem relatou aí, né, na sua introdução, já era esperado, né? São afirmações que ele já vinha falando e dizendo, ideias, né, opiniões que ele tem e ações que ele efetivamente vai implementar hoje, né? Há várias ordens executivas que ele já está assinando, ele vem daqui a pouquinho para cá para terminar de assinar estas ordens. Em relação ao Panamá, ele não é uma ordem, né? Até porque ele não tem como fazer isso numa canetada só, né, Datena? Mas é uma afirmação que mexe, né? Que mexe com a opinião pública. Mas internamente, respondendo a sua pergunta aí, muito do que ele falou já era esperado. Em relação à política externa, a sua segunda pergunta, concordo contigo. Muitos países entendo que estão com esta postura, né? Vamos esperar primeiro para ir ver como vamos agir diplomaticamente. Que risco correm os brasileiros aí, Patrícia? Não só os brasileiros, né? Mas milhões de imigrantes que tem nos Estados Unidos. O primeiro lugar que foge é os Estados Unidos. Em primeiro lugar, que tentam uma oportunidade melhor, não tenha dúvida que é os Estados Unidos. Mas qual é o risco e qual é a sensação dos brasileiros aí, particularmente, o que nos toca, né, em relação a deportações? Olha, o Trump falou muito claramente em relação à deportação em massa dos que estão aqui ilegalmente, né? Preciso sempre reforçar que são pessoas de várias nacionalidades, sempre que ele se refere, que entraram num país não de forma legal, de forma ilegal, e ele sempre fala que ele vai retirar do país pessoas que tenham passados de crimes. E isso já virou realidade hoje, porque ele assinou uma ordem executiva decretando emergência nacional na fronteira com o México. E ao decretar emergência nacional, militares e também a Guarda Nacional vai ser direcionada para lá. Então isso vai mudar com a realidade das pessoas que vivem ali na fronteira. Como isso afeta os brasileiros? Datena, um integrante da campanha, que foi integrante da campanha e agora ele está com uma função que ele fez parte do comitê de posse presidencial, eu perguntei justamente isso para ele. Ele disse duas coisas da equipe do Trump. Ele disse que a relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos sempre foi uma relação ótima entre países e que a equipe do atual presidente entende que os brasileiros aqui nos Estados Unidos nunca se envolveram em problema algum, não são problemáticos. Então, ele acredita que não tem por que haver qualquer perigo ou problema em relação à comunidade brasileira. Isso em relação aos que não estão aqui legalizados, né, Datena?
porque tem muita gente que vem para cá, né, com diferentes tipos de visto, estudantes de trabalho. Então, em relação a esses vistos, a permanência dessas pessoas aqui, em relação à permanência desse tipo de cidadão estrangeiro, aí não há qualquer alteração. Uma última pergunta para você, Patrícia. Depois, se tiver mais informações, você pode voltar até antes do SBT Brasil, apresentado pelo nosso César Filho. Se de repente pintar alguma coisa diferente, com o Trump aí, pode pintar alguma coisa diferente a qualquer momento, né? Ele não é um cara muito, digamos assim, estável, né? É um sujeito que pode tomar alguma atitude de uma hora para outra, mesmo depois. Acredito que hoje não, hoje deve ser festa. Mas mesmo assim a gente tem que ficar de olho. Agora, principalmente sobre isso... Olha, a gente... Na verdade, sobre isso, Patrícia, uma verdade, colocação assim, que eu ia fazer. Os jornalistas estavam falando, talvez ele fale aqui. De novo? Então a gente está meio assim, será que ele vai falar ou não? Então, eu vou te liberar já então, porque você tem que sair correndo. Talvez. Então, rapidamente, deixa eu só fazer uma pergunta que eu acho que é importante. Acho que é importante essa pergunta. O que é que muda? São os nossos maiores parceiros comerciais. Dividem com a China, mas são os nossos maiores parceiros comerciais. E o dólar, meu amigo, o dólar toma conta da economia mundial. Não há dúvida. O dólar tem inflação lá hoje, não tinha. Mas o dólar, mexeu no dólar, o Brasil se complica completamente e a maioria dos países do mundo, porque a moeda mais forte que tem hoje em dia é o dólar, se bem que tem lá a libra esterlina que vale mais, tem o euro que está valendo acho que um pouco mais, mas a moeda americana ela depende de oscilações. Quais seriam as mudanças radicais, que assim depende do que você vai comer aqui no Brasil, do seu trabalho, se você vai ter emprego no Brasil, se aumentou a inflação americana, a nossa inflação se arrebenta aqui, a nossa economia se arrebenta aqui. Então, a gente depende diretamente desse acordo comercial que nós temos com os americanos. O que é que muda com o Trump, presidente dos Estados Unidos, em relação ao Brasil, comercialmente falando? E todo mundo que está assistindo o programa tem interesse nisso, porque se mudar para pior, nós estamos perdidos, porque a situação já é de crise, a crise pode ficar mais grave aqui no Brasil. Olha, Datena, diretamente até agora, nada diretamente, mas pode ter uma mudança, sim, de forma indireta, porque o Trump já disse mais de uma vez que muitos países cobram muito dos Estados Unidos. Ele acredita que, e aí citando o Canadá, o México também, e também a China, ele entende que muitos produtos que vêm desses países para cá, para os Estados Unidos, vêm com uma taxa de importação que ele acha que é muito alta. Então, ele quer que esses países baixem os valores cobrados para entrar aqui nos Estados Unidos, ou ele vai fazer o contrário, vai taxar ainda mais para que os produtos daqui cheguem até lá, né? Então, isso pode gerar uma alteração na economia, porque, por exemplo, muitos alimentos que chegam aqui, muitas frutas que vêm de países caribenhos, porque aqui não temos frutas, né, de todos os tipos, então não haveria esse tipo de alimento aqui. Então, isso poderia encarecer o preço dos alimentos daqui. Então, tudo que é relação à importação e exportação acaba refletindo no comércio mundial. Em relação aos produtos que o Brasil acaba vendendo para os Estados Unidos e vice-versa, ainda não temos esta notícia, né, Datena? Temos que esperar. Ele sim já verbalizou uma vez, citando o Brasil, que ele acha que o Brasil cobra demais também. Mas depois disso, nada mais ouvimos. Empresário como o Trump sempre vai puxar a sardinha para o lado dele, ainda mais sentado em cima de um arsenal militar enorme, sentado em cima de um poder enorme. Sem dúvida, é o sujeito mais poderoso do mundo. Vamos esperar para ver. Mas eu estou com o Lula aí. Melhor não brincar com os americanos agora, não, que não é uma boa hora. É um momento de instabilidade mundial. Tomara que o Trump cumpra o que ele disse e parta para tentar resolver esses assuntos geopolíticos. Ele tem poder para isso, é amigo do Putin, que ele resolva lá a questão da Ucrânia, vai conversar com o Zelensky, tomara que ele resolva as questões do Oriente Médio. Resolver totalmente não dá para resolver, porque são conflitos aí que duram, às vezes, milhares de anos, né? O Oriente Médio, desde que existe, já há problemas bíblicos aí. Então, vamos esperar que ele seja um cara centrado e que, na realidade, sendo de direita, de esquerda, não é questão de ideologia, que o mundo alcance o que mais precisa desse momento perigosíssimo para todas as nações, inclusive para nós brasileiros. Que nós tenhamos um pouco de paz. Patrícia, você é fantástica.
Maravilhosa a sua colocação e você volta do Obrigada. SBT Brasil, a não ser que o Trump resolva soltar alguma bombinha no Panamá, né, ou anexar o Canadá hoje. Se acontecer isso, nós estamos esperando você de volta aqui, tá bom, Patrícia? Combinado, um abraço. Obrigado à nossa Patrícia, direto da Casa Branca. Um momento como esse é para a gente ter juízo, minha gente. Vamos com calma, independente de ideologia. Não gosto do cara porque o cara é de direita. A questão não é essa, o cara é presidente dos Estados Unidos. A maior nação, a maior potência econômico-militar do mundo. Vamos esperar para ver como é que fica.